Doutora, nós vamos iniciar com duas perguntas, as perguntas da Silvia e do Jean, da semana passada, sobre as correntes. Aí depois nós entraremos no número 6, que é a força de atração e repulsão fluídica, ok? Então eu Força peço, de atração, hein? senhora? Depois entraremos em força de atração. Isso. Silvia, você pode iniciar, por favor? Boa noite, doutora. Doutora, Boa noite, Silvia. quais as recomendações que são mais importantes para o passista que trabalha no tratamento de reversão de corrente não correr o risco de contaminação ou erro na fluidoterapia? Para nós, que ainda não estivemos no Núcleo Central Maria Cláudia Martins em treinamento, a senhora pode comentar como ocorre o atendimento do passista na hora da consulta do paciente ao médico espiritual? Olha, e o pessoal, antes de ir para a triagem, primeiro tem toda uma instrução, tá entendendo, de procedimento, de comportamento dentro do hospital. Depois disso, o que é que acontece? Eles vão tomar o passe para ir para a triagem. Seria o passe expressivo, e na triagem é feito essa entrevista. Mas os receitistas não têm acesso a essas informações do que foi falado lá na triagem, tá entendendo? Os receitistas não têm acesso porque são salas diferentes, pessoas diferentes. Feito isso, então eles vão aguardar a chamada, então eles já estão com o passe, já está pronto para entrar aqui, isso é importante, porque se não existisse isso, era alto risco para o médico. E a gente agora vai olhar motivo da consulta. Então, no motivo da consulta, ele colocou lá insônia, perturbação, essa coisa toda. Em cima disso é que eu vou dar o diagnóstico dele. Dando o diagnóstico, ele vai agora para outra sala tomar o passe da consulta. O passe da consulta já é um diagnóstico fechado ali. Então, se ele estava lá com dor de cabeça, mal-estar, eu vou indicar para ele absorção coronária e controle de corrente fluida. Então, lá atrás, os médios vai pegar a consulta e vai fazer o que está escrito ali. Terminou ali, agora ele vai para a sala de instrução. Na sala de instrução, o pessoal vai explicar a eles todo o procedimento de tratamento, dia, hora, o que ele fazer, mostrar a ele que ele não pode entrar aqui de roupas degotadas, tem que dar ela de roupas degotadas, de short também não pode entrar. Todo mundo é avisado dos procedimentos que existem aqui. Então, a organização já começa na recepção. Nós temos também aqui o cadastro das pessoas que chegou pela primeira vez, que é do setor de segurança. Então, esse cadastro é exigir, porque ali pega o número de identidade e tudo, porque a gente não sabe quem é quem. Então, o que é que acontece? Quando aquela pessoa entra, a gente já tem toda a informação de quem ela é. E se for alguma coisa suspeita, a gente vai recorrer a pessoas que têm influência para saber se aquela pessoa tem ficha criminal lá fora. Então, se tiver, a gente já vai ter muito cuidado aqui dentro. Então, tudo isso é um aparato que a gente dá ao paciente. Tá bom, doutora, obrigada. Obrigado também. Jean, a sua pergunta. Boa noite, doutora. Boa noite. Quanto tempo de oscilação da corrente fluídica causa a desarmonia fluídica interna e afeta o corpo físico do médium? Olha, as complicações de reversão de corrente fluídica por mais de 6 meses já é muito complicado, porque esse médico já tem um sintoma de labirintite severa, já está muito medicado, e a gente vai trabalhar para ver se ele volta à normalidade. Quando se trata de um sintoma de 30 dias, 60 dias, então o tempo de tratamento diminui muito, né, com relação àquele problema. Porque, às vezes, também existe processo hipnótico dentro da família, então outra complicação, que o paciente veio
mas o familiar lá não quer se tratar. Então, a gente vai tratar de quem está aqui. Obrigado, doutora. Obrigado também. Agora, doutora, nós vamos entrar na força de atração. E a primeira pergunta é do Deusdete. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora, imaginemos alguém sendo ou tentando ser moralmente boa, né, aqui na Terra, mas na hora do desencarne, ela sente insegurança e medo. Este medo pode levá-la a um local não tão bom? Olha, Deus criou as leis fluídicas de uma maneira extraordinária. O seu medo, quem vai aconchegar você, receber você e seu anjo de guarda? Ele não vai permitir isso, tá entendendo? Então, se uma pessoa matou, se uma pessoa cometeu barbaridade, aí a responsabilidade é dele. As regiões inferiores vai atraí-lo para lá. Mas vocês que têm pouco defeito, que o defeito que tem prejudicar vocês mesmos, esse defeito não dá para chegar no umbral não, pessoal, de jeito nenhum. Porque os hospitais espirituais, ele foi feito na Terra para evitar essa chegada de vocês a esses locais. Então, tem espírito aqui que eu vejo e na enfermaria a gente já identifica o defeito dele. E eles perguntam, mas qual é o meu defeito mesmo? Tu era muito fofoqueira, né? Eu sei logo. Porque tu quer falar todo mundo aqui. Ah, mas olha, a gente vai ter que trabalhar isso em você, que isso é uma falha, não pode, tá entendendo? E as psicólogas vão trabalhar isso, mas essa pessoa, ela não é abandonada numa região inferior, não, pessoal. Como é que Deus colocaria um pai de família, porque ele é alcoólatra, jogar ele no presídio? Será que isso é justo? Só porque ele é alcoólatra? Mas existe outro lado dele, ele é um pai de família, ele cumpre com seus deveres, está entendendo? Então, se aqui existe cura para o alcoolismo, é dentro dos hospitais que a gente vai internar ele como desencarnado. Então, aqui a gente vai tratar, vai evitar que ele vá para aquelas regiões. Agora, se ele não aceita o tratamento e vai embora, aí ele vai criar uma condição de uma força de atração que vai levar ele a essas regiões. Mas todos aqui têm a oportunidade de não cair naquele local. Tá bom, doutora, muito obrigado. Assim seja. Maria das Graças, a sua vez. A sua primeira pergunta. Certo. Boa noite, doutora. Boa noite, Maria das Graças. Doutora Cristina, a imunidade espiritual é consequência do acúmulo de dívidas passadas? Está falando da imunidade, hein? É, imunidade espiritual. Certo. O que é a imunidade espiritual? É o equilíbrio emocional que você vai ter que Hum, ter. Tem coisas que não vale a pena brigar, tem coisas que é melhor o silêncio. Então, compare o espírito a um ser que tem que auto se doutrinar. Não é as pessoas que têm que doutrinar você. É você sim. que tem que colocar limite em você. Então, tem Hum, uns que dizem assim: eu não levo desaforo para casa, mas levo uma certo, influência. Tu escolhe. Não leva desaforo para casa, mas vai levar dois desencarnados para te perturbar a noite todinha, porque baixou a certo. vibração. Então, se por acaso, às vezes um médico sensitivo, ele tem um susto, o campo magnético dele de proteção, então aquelas entidades se aproximam e vai atormentar aquele médico. Certo. Quer dizer que mesmo o desencarnado, ele desencarnando, ele ainda continua com esse, essa imunidade assim desequilibrada? Ou só o Continua, encarnado? continua. Por quê? Ah, isso que eu queria saber. Ele continua, porque só os espíritos que predominam sobre a matéria é que não Sim. adquire doença, nem leva Ah, doença após a morte. Mas os que a certo. matéria predomina sobre eles, eles têm que ser tratados na Terra para depois ser transferidos para a colônia.
Ah, sim. É isso aí que eu estava na dúvida. Eu sei que só o encarnado teria, mas o desencarnado continua do jeito que a senhora me explicou. Agora ficou claro. Muito obrigada. Obrigado também. A sua segunda pergunta, Graça, Posso fazer? pode. O sistema energético do espírito pode ser positivo ou negativo. Nos casos de feminicídio, o culpado é influenciado por obsessores ou o sistema energético dele é muito negativo e perdeu a imunidade espiritual. Olha, a base educacional dos homens dado pelas mães é para que eles sejam possessivos. Está errado. Então, Sim, esse comportamento aí, ele não é só possessivo, é um comportamento emocional que foi implantado pelos pais, entendeu? Então, eu vejo muita criança sim. aqui que ela não gosta de perder, não gosta. E eu digo, olha, tu perdeu no futebol, foi, tá bravo por quê? Aprende que a vida é de vitória e derrota. Então, veja, Hum, então aquela criança fica violenta já por causa disso. Se ele certo. casar um dia e não der certo, ele mata a mulher, ele mata. Porque isso não é uma questão obsessiva, isso é uma questão de comportamento. A direção Entendi. ali educacional na infância foi dada errada, tá entendendo? Então tem Certo. pai que faz de tudo para o filho não perder. Não, não, não eduque seu filho assim. Com as derrotas se tira grandes vitórias, entendeu? Sim, Porque a gente entendi. aprende também com elas. E muito Certo. deles não colocam isso na mente. Aí o que acontece? Crianças que agridem mãe. Olha, vai bater na esposa, vai bater na esposa. Então, tem criança que a gente trata que chuta a mãe, bate na mãe, essa coisa toda. Se um dia ele casar, ele mata a esposa. Por quê? Ele não tem a tendência de matar, foi a mãe que não soube educar. Então, ela deixou que o masculino dominasse ela, batesse nela, e assim ele vai crescendo, vendo que a mulher é frágil e que ele pode até matá-la. Então, isso é uma questão emocional e educação errada, viu? Sim. Aí, nesse caso, então, ele já foi criado com esse tipo de educação e há uma possibilidade, assim, eu estou pensando agora, como a senhora me explicou, ficou claro. Há uma possibilidade também de uma obsessão na hora que ele está nervoso, alguma coisa assim? Também? É a lei da sintonia, né? Ah, sim, Baixou a exatamente. vibração, baixou Hum, a vibração, a sintonia potencializa negativa. o desequilíbrio, Hum, né? entendi. É, Ficou claro. Obrigada, doutora. cuidado, viu? Seu Moreira, Obrigada. é a sua vez, seu Moreira. A sua primeira pergunta, por favor. Boa noite a todos. Doutora Cristina, Olha, meu Murilo. na descrição do conceito sobre a aula 48, força da atração e repulsão fluídica, diz que é necessário o médio de fluidoterapia ter o domínio desta técnica. A senhora pode comentar sobre isso? Olha, a questão da fluidoterapia é como incorporação, exige muita concentração no que você está fazendo ali. Você não pode desviar seu pensamento, nem deixar que pensamentos negativos lhe atinjam naquele momento ali. Porque você está ali com a força de atração positiva. A força de atração positiva é quem vai filtrar os fluidos do paciente, renová-lo para positivo e devolver para ele. Imagina um passista pior do que o paciente. Ninguém cura ninguém. Então, tem pessoas que botam passista que fuma e que bebe para aplicar o passo. Para fazer o quê? Para contaminar o paciente? Aí não pode. Quando a gente fala em força de repulsão magnética, então, o que é que acontece? Aquilo que eu atraio é positivo. E aquilo que eu penso e chamo meu anjo de guarda, eu vou formar um campo de ampliação que vai afastando aquele espírito
vai afastando aquele espírito do meu campo magnético que ele quer penetrar. Então, a força de repulsão o médico tem que aprender e a força também de atração também. Obrigado. Falei a segunda? Pode fazer a segunda. Doutora, existem alguns cuidados a tomar para fazer a vibração à distância para um doente na UTI que tem campo de atração negativo e os precos todo obscuro ou antes de iniciar, indicar uma vibração nesse caso, um médico espiritual faz a avaliação do quadro do paciente? Olha, as emissões de passa distância, nós suspendemos em todos os hospitais. Porque eu preservo muito a saúde dos médios. E existia pessoas aqui que estavam tirando consulta, não estava vindo, e na hora do passe estava numa mesa de bar. Como é que pode? Quer dizer, eu vou levar um médico ao sacrifício por alguém que não quer nada com a vida, eu não faço isso, não. Então, a pessoa que está lá na UTI, ou essa pessoa que está lá no bar, o doutor Ricardo Menezes vai lá na UTI, vê o que precisa, faz todo o procedimento e se recolhe de volta aqui para me dar notícia daquele paciente. O que está no bar, doutor Ricardo não vai, porque ele não tem merecimento nenhum. E antes a gente passou esse tempo todo tentando ajudar e essas pessoas não querem ajuda de jeito nenhum. O que elas querem simplesmente é que os espíritos sirvam a elas, mas elas não querem servir a ninguém. Então, o que está lá no bar, ele vai continuar no bar, a gente não vai se meter nisso. Mas os que estão na UTI, toda vez que o senhor fizer a revisão, o médico espiritual que trabalha nas equipes externas, ele tem a obrigação de ir lá. Mas na UTI, mas no bar ele não tem, não. Tá bom. Obrigado, doutora. Doutora, me surgiu até uma dúvida com essa pergunta do seu Moreira. A gente pode fazer vibração para quem está na UTI, como passe à distância, de casa? Vê só, Maria Amélia, a gente aqui nem de casa, nem daqui. Por quê? Veja só. Vocês se lembram daquela história de Jesus que chegou aquele centurião dizendo que tinha lá um servo dele que estava doente, que ele considerava tanto, e ele disse para Jesus: Olha, eu sou uma pessoa que comando homens, e uma ordem que eu der, os homens têm que me obedecer. Mas o Senhor pode sim. Se o Senhor disser que meu servo está curado, eu acredito e vou para casa. Então, veja, Jesus fez o que naquele exato momento ali? Ele disse: vá para casa, que o seu servo está curado. E de repente a multidão chegou e disse: Olha, ele se levantou da cama, ele está curado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que a gente pede a Deus, a gente obtém. Mas veja que muitas vezes tem coisa que vocês não estão nessa condição. Quem está nessa condição seriam os espíritos superiores. Certo. Mas o que eu não concordo é você levar um monte de nome para o evangelho no lar, onde aquilo ali vai causar problema. Então, olha, se aquele homem confiou que Jesus realmente curou o servo, olha aí, não curou? Então, quando eu digo assim, pessoal, eu vou na sua casa, então confie que eu vou. Agora, por favor, não fique. Doutora Cristina não veio, não. Meu Deus do céu, é muita pouca fé, viu? Porque a gente entra, sai, recolhe o irmão e às vezes a pessoa só acredita naquilo que ela faz. E quando ela vai fazer, ela faz errado. Porque veja bem, no centro a gente tinha aqueles pedidos, né, para pessoas que estavam hospitalizadas, acamadas, e era feito, né? A gente fazia uma mentalização à distância. E essa semana aí me pediram para fazer isso por uma pessoa que estava na UTI. E eu falei que não estou podendo fazer e não gostaram, não. Aí, por Não, o que isso eu você pergunto. poderia fazer é assim, olha, faz o seguinte, você que é da família, faça uma prece, chama os de guarda da pessoa, pronto, está resolvido.
Porque, vê só, Maria Amélia, tem caso aqui, pronto, tá para chegar um caso aqui de uma criança que está entubada muito grave. Então, eu tenho que ter uma ficha na mão para saber o que eu vou fazer. Então, de repente, eu faço uma vibração para lá. Acabou, você não tem notícia mais. Como é que eu vou ter o acompanhamento? Então, a ficha que o pai vem fazer amanhã, porque essa criança está muito grave, é um documento. E aí a gente faz as visitas, vê os reajustes que tem lá, o que aconteceu, para recuperar essa criança. Mas o que é que acontece? Veja, o que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Ele disse: Vinde a mim. É ele que vai até você ou você que vai até ele? É você que vai até ele. Porque você está precisando. O que acontece, Maria Amélia, muitas vezes que as pessoas querem tudo, mas na hora que você disser assim, você pode passar a vassoura aqui, Deus me livre de ser espírita. É assim, tá entendendo? É dessa forma. Quer dizer, se beneficiou, foi ajudado. Então, o que é que a gente está fazendo agora? Vocês vão ter que andar com as pernas de vocês. Se vocês não andar com as pernas de vocês, fica complicado. Então, cada um faz sua parte. Porque, veja, se der um retorno lá, ninguém sabe, está na UTI. Se for um problema físico, não afeta você. Mas se for um problema obsessivo, você tem um pico de pressão por eletromagnetismo e vai bater no UTI. E aí? Quem é que vai tirar você de lá? Eles não pensam nisso. Então, Hum, chegam aqui, eu trato muito bem, mas eu digo, olha, você tem que acompanhar o tratamento do seu filho da UTI. Então, aí o doutor Ricardo fez esse trabalho. Dançando. Pois é, eu tenho até dito, né, que a mediunidade da gente nesse momento, durante os estudos, está suspensa. E muita gente não está acreditando, não, quando me procura. Mas o que que eu posso fazer? Vamos em frente, né? Mas veja uma coisa, a questão de lhe procurar. Eu faço uma medida aqui, que eu chamo medida de merecimento. Tem muita gente que chega aqui, olha, você vai ter que me ajudar, tudo mais, mas eu olho que aquilo ali, essa é euforia. Então, quando a gente começa a dizer, olha, existe norma de tratamento, ah, eu não quero não, aquela pessoa não está no merecimento de ser ajudada. Entendi. É, agora é a Rose. A sua primeira pergunta, Rose, por favor. Certo. Boa noite, doutora Cristina. Espera aí. Quando Hum. Doutora, nós temos bem claro na codificação e nas obras do doutor André Luiz a ciência dos fluidos. Nós vivemos numa era de avanço da tecnologia. A senhora pode comentar sobre a importância para nós espíritas estudarmos as leis fluídicas para compreender e nos capacitar na técnica de atração e repulsão fluídicas para cumprimento da finalidade do espiritismo nesta era? como eu já disse em outros estudos aqui da Itália, Japão, vocês aprenderam a receber espírito, mas não aprenderam a se defender deles. O grande problema é esse. Quando perguntaram ao Sr. Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, essa ciência oferece algum perigo? Olha a pergunta. Ele diz, como toda ciência, a ciência espírita tem os seus perigos. Ele deixou bem claro isso lá. Mas eu não acredito que, numa era tão moderna, os espíritas achavam que os grupos de entidades de obsessores não entendiam de fluido negativo. Entendem muito mais de fluido negativo do que os espíritas de positivo. Como é que vai se defender? Então, existe coisa que eu digo assim, olha, não é para mexer agora não, porque aquilo ali é perigoso. Vamos esperar. Depois eu mexo depois de 2 meses. Então, o que é que acontece numa casa espírita? Todo mundo que chega, você acha que aquela pessoa, ela tem que ser ajudada, mesmo sem ter merecimento. Eu tenho que ver o merecimento. Se não tem, vai ouvir evangelho, tá entendendo, vai aprender a fazer uma prece. Eu vou procurar saber quem é aquela pessoa.
por que ela está sofrendo, qual é a causa do sofrimento. Se a causa for ela, eu já sei que a lei do merecimento foi embora ali. Porque ela sempre está procurando um problema na vida, tá entendendo? Então, a ciência fluídica, ela é muito profunda. Ela é muito mais profunda do que as psicofonias, do que as psicografias, do que a vidência. Por quê? Se você domina as leis fluídicas e entende delas, então você é um médium totalmente preparado. Maravilhoso, doutora Cristina. Faço a outra, Maria Amélia. Sim, a segunda, por favor. Ela é mais ou menos parecida com a do Deusdete, doutora Cristina. Talvez nem precise falar, mas eu vou mencionar aqui. Na hora de nossa morte é que colhemos os resultados do uso de nosso pobre livre-arbítrio. Tendo sido tão inexperientes para manter nosso campo de atração positivo, doutora, como podemos desenvolver a autoconfiança para enfrentar a hora da morte e a confiança em Deus e no nosso anjo da guarda, a partir desses novos conhecimentos que nós estamos adquirindo aqui no curso? Olha, eu não sei quem inventou essa história que todo mundo que morrer vai ter que dar uma passadinha no umbral. Não sei quem inventou essa história. Porque isso foge tudo aquilo que nós chamamos de força de atração positiva. Então, como é que você fez o bem, você ajudou as pessoas, você recebeu as entidades, está entendendo que tenha cumprido com sua mediunidade? Ninguém aqui tem perfeição a 100%, mas o que vocês fizeram garantiu a você um pouquinho de paz. Aí, quando chega aqui, eu vou dizer o seguinte: olha, volta, pelo amor de Deus, a justiça divina não vai fazer isso com vocês, não. Você imagina o trauma de alguém que fez o bem e vai dizer o que adiantou fazer o bem? Doutora Cristina mandou passear na Praça do Umbral. Eu vi coisas horríveis, estou traumatizado. Pode. Então, o que é que acontece? Jesus disse que cada um segundo as suas obras. Olha aí. Então, quer dizer que na hora da morte mesmo, entendeu? Você cai num sono profundo e quando você vai acordar, você está numa enfermaria limpa, cercado de médicos espirituais tratando de você, vão aplicar sonoterapia, depois de 3 meses vão tirar a medicação, vão conversar com você, tudo na maior paz. Hoje em dia aqui a coisa está tão moderna que nem por velório a gente deixa ir, porque traumatiza, não deixa. Já na UTI mesmo, a gente já recolhe, interna e adormece. Porque se for para o enterro, vai ver choro, lamento, o fluido é muito pesado, tá entendendo? As pessoas que lhe amam ali estão sofrendo, a angústia do espírito é enorme ali, não tem condições não. E outra coisa também que a gente tem que derrubar nesse estudo, olha, dentro do cemitério ninguém vai mexer no seu corpo nem vampirizar você, sabe por quê? Você não bebia, você não fumava, tá entendendo? Você era uma pessoa do bem. Isso só acontece, esse processo de vampirização, com espíritos viciados. Mas quem não tiver vício, pode deixar seu corpo lá, que não tem nenhum problema, ninguém vai mexer com ele, não. Obrigada, doutora. Animador. Posso Obrigada. fazer uma pergunta? Exatamente. Pode, Graça. Boa noite, doutora. Boa noite, Graça. Doutora, aí me veio na mente, João de Deus, né? Fez muito bem, mas fez muito mal. Nesse caso, ó, esses médiuns que se perdem dessa forma, passa, dá uma passadinha no quintal do umbral lá, ou como é que é? Mas me diga uma coisa, ele era médio ou era magnetizador? Existe uma grande diferença, né? Ah, Ele não era médio, ele era magnetizador. Exato. Diferente. Então, o magnetizador não tem assistência do espírito. Ele criou um personagem. É diferente. Muito diferente. Porque eu digo a você, Graça, se ele fosse um médio, a primeira mulher que ele abusasse, ele morria. Os obsessores matavam. E entendi. a justiça divina deixava
para que ele não prejudicasse todo o movimento espírita. Mas só que ele não era médium, ele era magnetizador, é diferente. Então, isso Allan Kardec fala até sobre isso lá no livro dos médios, quando ele trata dos médios e quando ele trata das pessoas que cobram, que são magnetizadores, está entendendo? Então, ele diz que a responsabilidade é dessas pessoas que fazem isso. Mas esse senhor que você está falando aí, ele utilizava-se do veículo, do fluido dos assistentes para realizar aquele fato, mas a cura não vinha dele. A cura vinha dos assistentes que estavam ali. Só Aí, que no focaram caso, só o médio, né? sim. Aí, no caso, esses Diga. assistentes seriam os assistentes deles seriam os encarnados, que seriam como que eu vou falar assim? Seria uma assistência dos assistentes encarnados dele que daria essa assistência, seria isso? Ou ele teria alguns espíritos que os ajudaria no procedimento? Não, o que nós teríamos ali era um médio obsediado, tá entendendo? Ou melhor, um magnetizador obsediado, que estava ali. Os assistentes que estavam ali, muitos, tinham muita fé, e a cura era realizada por ele, mas quem ganhava a fama era ele. Veja que situação. Então, a cura não é realizada por ele, era realizada pelos assistentes que estavam ali. Então, se o assistente daquele fosse médico de cura, quem estava curando era o assistente. Então, ele era apenas uma pessoa neutra. Ele não tinha nenhum papel sobre isso, mas ganhou a fama completamente. Então, os médicos têm que entender que eles estão sob a proteção de Deus, mas se seu desvio for, naquele momento ali, para a imoralidade, a justiça divina chama. Lembrando um fato que conversaram com Francisco Xavier e perguntaram a ele por que Zé Arigó partiu bem cedo. Por que ele partiu tão jovem na mediunidade? E Chico, ele foi muito sábio na resposta. Ele disse, olha, Deus aguarda o melhor momento que o médico está vivendo para levar ele, porque sabia que ele ia cair lá na frente. O caso de Zé Arigó, ele foi tirado. Entendeu? E Chico disse assim, eu espero, se um dia eu for falhar com a doutrina espírita, que Deus faça o mesmo comigo. Veja que segurança. Então, existem os médios e os magnetizadores, é diferente. Os magnetizadores, ele usa do seu próprio fluido, ou mesmo do fluido de graça que está ali, sem você perceber para fazer isso, é diferente. Entendi. Obrigada, doutora. Doutora, Exatamente. o Zé Arigó, ele já estava caindo no erro? Ou a espiritualidade percebeu que ele iria caminhar no erro? Não, Deus sabe o que é que faz, Deus sabe do futuro, e sabia que lá na frente ele poderia cair. Aí tirou ele. Tirou ele no melhor momento, né? O melhor momento dele justamente foi aquele que ele estava ali ajudando muita gente, como corujento também, né? Mas ali a justiça divina disse, olha, encerrou teu mandato aqui, porque se desse mais um passo lá na frente ia cair. Fez um bem para ele, né? É um bem para ele e um bem também para mim, para você, para Silvandi, para todo mundo, né? É, meu pai foi curado por ele. Anália dos Reis, a pergunta é sua. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Anália. Boa noite a todos. Antes de fazer a minha pergunta, eu fiz assim uma introdução buscando no Evangelho e numa obra para poder formular a pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, mundos de expiações e provas, uma mensagem de Santo Agostinho. Os espíritos em expiação aí estão, aqui na Terra, né? Se assim nós podemos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem
uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Na obra de Edgar Armond, Os Exilados de Capela, trata de forma abrangente a evolução espiritual da humanidade. Um grupo de espíritos intelectualmente mais evoluídos que nós foram exilados para o planeta Terra. Esses espíritos foram atraídos, a minha pergunta, esses espíritos foram atraídos pela força magnética existente no universo com a missão de auxiliar o planeta na transição planetária para mundo de regeneração. Aqueles que persistirem no mal serão também exilados para outro mundo? São duas perguntas em uma só. Olha, nós temos que observar todas as obras e tirar as nossas conclusões, já que a gente está vivendo uma era tecnológica muito mais avançada do que no passado, né? Então, quando vocês falam no planeta Capela, na verdade, foi descoberto que não existiu nunca esse planeta. Existe a constelação de Capela. Constelação são estrelas, não são planetas. Aí já existe uma contradição enorme, né, não, pessoal? Então, veja a contradição. Então, quando as pessoas dizem assim, olha, os moradores da Terra são exilados de Capela. E pelos estudos do Dr. Aélio, o que é que acontece? Se todos fossem exilados de Capela, poderia ter certeza de uma coisa, seria uma única raça, um único DNA. Não teria essa mistura. Mas o que acontece no planeta de expiação e prova? Vocês vieram de planetas de expiação e prova, onde faliram diversos planetas como esse e é transferido de um planeta para o outro segundo o grau desse mundo. Mas ninguém veio de uma só origem, pessoal. Seria completamente impossível pensar dessa forma. Por isso que esse fato tem que ser avaliado. Numa transição planetária, o que é que acontece? Jesus já anunciava isso naquela época, quando dizia, os mansos herdarão a terra. Olha só. Quando ele dizia, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando ele se referia a moradas, a gente tem que saber distinguir. Veja só, espíritos em expiações de prova não habita estrela. Você sabia disso? Habita planeta. Quem é que habita as estrelas? São espíritos de graus superiores e celestiais. Veja a diferença disso tudo. Ah, mas por que esses espíritos celestiais habitam estrelas? Porque, se a gente comparar algumas estrelas, onde existem milhões e milhões de espíritos celestiais, o alcance dos raios daquele Sol chega a todas aquelas constelações que estão ali. Então, os planetas, a gente não poderia dizer que seria a habitação desses espíritos, mas sim as estrelas. É muito diferente. Então, isso quer dizer que nós temos Júpiter, que é um mundo evoluído, mas ele não é uma estrela, observe mesmo. Existem espíritos evoluídos, mas quando passa para outra categoria, já não habita mais planeta, habita estrelas. Pois quando eu estudei essa obra, não li essa obra, Os Hilários de Capela, eu tinha uma outra visão. Agora, com o esclarecimento, eu já passo a enxergar de outra maneira. Mas, em relação, assim, a essas civilizações antigas que já habitaram o planeta e que tinham conhecimento da medicina, conhecimento muito, muito avançado, são espíritos que abusaram Não. e desenvolveram inteligência. Eu vou dizer a você que não tinha. E veja só, a medicina de vocês, ela começou a evoluir após a Segunda Guerra Mundial. Veja só. Então, quando você parte para os anos ali de 700, 600, o sofrimento era enorme. Se essas pessoas não dominavam a ciência, como é que essa civilização mais atrasada que essas pessoas tinha domínio? Eles não tinham domínio sobre a ciência, de jeito nenhum. Não tinha. Porque a gente observa mesmo que muitas pessoas, o tempo de vida delas era 20 anos de idade, não sobrevivia mais do que isso. Essas pessoas não tinham higiene, entendeu? As mulheres morriam de infecção uterina, os homens perdiam o pênis por câncer naquela época, por falta de higiene.
Como essas civilizações foi avançada, pessoal? Me diga. Não tinha condições. Olha, essas pessoas passavam um ano sem tomar um banho. Como eles eram avançados? Me prova agora. Eu quero que todo mundo aí me prove. Isso é avanço? Tu passar um ano sem tomar banho, aí tu vai para o ano de 1800, 1800 por aí, ainda traz essas características na Idade Média das pessoas não quererem tomar banho. Tomavam um banho por ano. Como eu posso dizer que esse povo é adiantado? Eu posso dizer que foi evoluindo, e chegou onde a gente chegou, aí eu digo, a inteligência, a racionalidade, está entendendo na ciência, na física, na química, agora sim, são evoluídos. Mas aqueles povos do passado, como, pessoal, eram evoluídos, não tem embasamento nenhum que diga assim, eles eram evoluídos. Não eram, porque, olha, era um banheiro para mais de 300 pessoas, lençóis tudo sujo, ninguém trocava um lençol de uma cama, se passava uma roupa com 3, 4 meses, os reis fediam tanto que botavam os escravos para abanar ele, mas não é por causa de mosca não, é porque era fedorento, entendeu? Ficava abanando, olha, mas aquele abanozinho ali era um mau cheiro, e todo mundo ia atrás de um rei, viu? Cuidar para não achar um fedorento, porque naquele tempo era desse jeito. Então, como a gente pode dizer que aquele povo era evoluído? Ele não tinha evolução nenhuma. Olha, os soldados que iam para a guerra, entendeu? Defecava na roupa, urinava na roupa, a roupa ensanguentada, então na Idade Média. Então, como esse povo poderia ser evoluído? Se na Idade Média não era, você imagina lá atrás, né? Não havia condição nenhuma de evolução. Porque então, até então, eu tinha essa ideia, de acordo com os estudos que a gente vem fazendo, antes de participar do projeto, eu tinha essa ideia de que essa civilização, houve espíritos já assim, mais evoluídos do que nós e vieram para o planeta, para a Terra, para poder ajudar impulsionar a nossa evolução. Mas diante da explicação. Aí, veja só, aí você vê, Albert Einstein, eu concordo, Isaac Newton, eu concordo, Thomas Edison, eu concordo. Foram espíritos evoluídos que nasceram para pulsionar a ciência, a química, tudo, concordo. Mas me diga uma coisa, lá nas pirâmides tinha o Isaac Newton? Tinha não, pessoal. Tinha o Thomas Edison? Também não, nas pirâmides não tinha não. O que tinha ali era uma falta de higiene enorme, que a maioria dos egípcios morreram de infecção. Aí, quando você vai para Roma antiga, piorou. Então, os romanos, eles não tinham higiene nenhuma, não tinham higiene. E isso é retratado nas estátuas de Roma, quando você observa muitas vezes aqueles soldados sem o pênis, que simbolizava o quê? As infecções que ele pegavam. E os artistas da época retratavam aquilo ali como as doenças que existiam na época. Então, não era evoluído, não, pessoal, de jeito nenhum. Tá. Muito Talvez, obrigada, doutora Cristina. talvez em outras áreas, né, doutora? Engenharia, por exemplo, O no único homem Egito. que cheirava bem era Jesus, viu? Jesus, os Espíritos falam que ele tinha cheiro de rosas, tá entendendo? E de perfume, porque não era matéria, né? Era fluido. Né, doutora? Existia uma evolução, talvez, em outras áreas. Engenharia, no Egito mesmo, na medicina, não, mas na engenharia existia uma evolução. Quando vocês colocam as pirâmides do Egito como processo de engenharia, aí eu pergunto a vocês, se eu colocar um edifício com o 30º andar, o que é mais evoluído, a pirâmide ou propriamente o edifício de 30º andar, onde tudo funciona no automático? Observem que tudo tem seu tempo. Aquele tempo ali acabou. E tudo aquilo ali que foi construído, pessoal, na verdade, foi construído porque eles pensavam assim: eu vou voltar de novo. Está entendendo? Então, aquilo não foi construído para o povo. Foi construído para quem? Para os próprios faraós, que achavam que ia voltar no mesmo corpo, que estão lá, só em múmia, né? Não conseguiram voltar. E esses espíritos já reencarnados, já estão em outra evolução.
Marane, a pergunta é sua agora. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Mariana. Peraí, deixa eu colocar aqui. Minha pergunta. Doutora Cristina, na aula Forças de Atração e Repulsão Fluídica, foi citado sobre o desencarne do irmão com esquizofrenia kármica e a necessidade de amparo e tratamento espiritual pós-desencarne. Em relação aos nossos irmãos com esquizofrenia ou com função cognitiva ou de compreensão reduzidas ou ausentes, como eles ficam durante o sono? Continuam com as limitações de quando em vigília ou apresentam maior liberdade de entender suas limitações e isso os traz sofrimento? Olha, Mariana, se Deus colocou o véu do esquecimento, o freio na consciência, no corpo e no espírito, então, no estado de sono, eles continuam do mesmo jeito. Bebeu? E você Pega um imagine carregador para mim, que que eu acho que esqueci o meu na loja de novo. você imagine se a justiça divina dissesse assim: quando você entrar no corpo, você perder a consciência. Quando você dormir, você vai ter consciência completa. Esses espíritos iriam continuar se vingando. Eles iam continuar em busca de vingança. O que acontece no estado de sono do esquizofrênico ou qualquer tipo de limitação, que ele continua com as limitações. Ele não se libertou do corpo físico ainda. Então, isso para ele se chama um estágio de recuperação, tá entendendo? Então, se você pega uma criança com autismo de grau 3, se essa criança está dormindo, isso quer dizer que seu espírito continua no grau 3. Ele não vai sair do grau 3, não, de jeito nenhum. Quando ele volta, ele continua no grau 3. Tem uns, às vezes, que está na matéria, e às vezes ele tem um reflexo de consciência, tá entendendo? Muito rápido, eles começam a chorar de arrependimento e depois cai mais uma vez na limitação deles. Então, eu já observei isso também em alguns esquizofrênicos. Entendi, doutora. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida sobre o João de Deus, que a doutora citou que ele é um magnetizador. Hoje eu acho que tem poucos encarnados que têm essa parte de trabalhar com os fluidos, com a parte de magnetismo em número reduzido, né? O fato dele saber lidar tão bem com essas energias traz da parte dele algum nível de evolução intelectual, pelo menos, porque moral a gente sabe que ele não tem. Mas quem sabe lidar com esses fluidos, eu trouxe essa experiência por uma questão evolutiva nessa área. Ele aprendeu ali quando ele ficou, sei lá, no umbral, ele aprendeu com outros companheiros com o sentido de usar ele para o mal. Como é que é essa questão desse aprendizado? Olha, você conhece um médio não, um magnetizador, que está dizendo que está recebendo um espírito, porque ele não deixa você fazer pergunta a ele. Eles são muito recolhidos, porque a pergunta que Mariano for fazer, o magnetizador não tem resposta, porque ele não participa do mundo espiritual, como é que ele vai ter resposta? E esse senhor, eu observava que ele era muito calado. Terminava os trabalhos, ele não dava nenhuma explicação, saía de concentração. É estranho, é muito estranho. Porque, na verdade, se o médico está incorporado com o espírito, então o que é que acontece? Nós temos muito a oferecer, a esclarecer. Eu não vou fazer um estudo desse com vocês, muda. Como é que pode um negócio desse? Mas no caso do magnetizador, se Marano chamar ele para uma conversa, sentar e falar assim, eu quero fazer 20 perguntas ao seu espírito, eles não deixam. Ele sabe que não tem espírito. Então, ele já começa a temer, dizer qual é a pergunta que ela vai fazer, qual é a área que ela vai fazer. Então, o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão vendo magnetizadores e não médios trabalhando. É muito
muito complicada essa situação. E, na verdade, esses médios, eles querem falar o que eles querem, mas ele não deixa você participar, tá entendendo? Fazendo a sua pergunta dentro da sua inteligência. O Brasil está tomado disso, e é impressionante. E as informações que essas pessoas trazem do mundo espiritual, dizendo que tem mentores ali, não bate com a realidade. Então, o que você está falando aí, formou-se na intelectualidade, mas na moralidade é zero. Entendi, era isso que eu queria saber. No caso, ele sabe lidar com esses fluidos, mas falta moralidade, né? Doutora Cristina, no caso, ele pode aprender a lidar com esses fluidos através de equipes trevosas durante o sono, ele aprende, ele já veio com esse conhecimento desde. Porque assim, a gente não tem um bom estudo da parte do magnetismo hoje, né? Não tem muita literatura, não tem onde você aprender. E então ele tem acesso mais em relação a vidas passadas, em relação. Ele já vem pronto para trabalhar com essas energias, no caso, né? Então, ele é um personagem, certo? Os assistentes dele são mais médios do que ele. Isso Sim, quer dizer que a atuação dele é zero. Quem atua são os assistentes. Aquilo ali é entendi, apenas um personagem. Você entendi, entendeu? entendi, Então, vamos dizer, você, Mariana, tem mediunidade de cura e não sabe. Aí vai participar de um trabalho desse. Você não sabe. entendi. Então, aquela pessoa é o destaque, mas você é a responsável pela cura. Entendi. Na verdade, o magnetizador não é que ele sabe lidar com esses fluidos, mas ele sabe enganar e aproveitar a energia que está ali naquele ambiente, Ó, que tem são muito médio provocados pelos também fazendo, auxiliares. tem muito médico também aprendendo técnicas hipnóticas com psicólogo, psicanálise. Olha, isso é muito complicado. As coisas não podem funcionar assim. Então, são pessoas que se dizem médios, mas eles são artificiais. Eles não fazem. Por quê? Olha, eu vi uma coisa aqui no domingo, né, que eu não estava aqui, no horário do doutor Ricardo, que ele assumiu um tratamento que chegou aí muito grave. Aí você vê a atuação do espírito, né? A atuação do espírito. Esse senhor chegou aí com a coluna toda torta, 30 dias de dor, tomava morfina, ele não conseguia sentar na cadeira, ficava de lado. E eu falei com o doutor Ricardo, disse, olha, doutor Ricardo, eu só vou entrar de 1h30. Como se eu vou entrar de meio dia, veja se ajuda aquela criatura para ele não esperar até 1h30 da tarde. Ele disse, não, doutor, eu assumo, não tem problema não. Deixa eu começar aqui, que eu levo ele para a sala e a gente vai ver lá. Então, quando ele deitou, ele ali, ele se contorcendo de dor, e o doutor Ricardo olhou para ele e disse, qual é a medicação que você está tomando? Ele disse, doutor, olha, nem morfina passa. Só que essa pessoa estava com 2 CMHE. Só que o magnetizador não vê isso não, viu, Mariana? Só quem vê é o médico. O magnetizador ele ia passar ali uns 30 dias para resolver aquilo ali e não ia resolver, não. Então, o doutor Ricardo internou a primeira entidade, mandou ele aguardar lá fora, tá entendendo? Depois de 10 minutos, ele captou outra entidade, CMHE, aí mandou ele deitar na cama. Aí, depois que ele levantou, ele disse, doutor, o que foi que houve? Eu estou bom. Olha aí, eu estou melhor. Aí o doutor Ricardo disse, olha, graças a Deus que você está bem, você vai para casa agora andando. Ele disse, nem morfina passava a minha dor. Então, isso quer dizer o seguinte, é um espírito atuando sobre um ser encarnado. O magnetizador, ele vai depender de quem? Ele vai depender dos assistentes. Mas a gente vai depender de assistente, porque nós temos uma atuação direta. O magnetizador, não. Ele vai ter uma ação indireta, porque não é ele mesmo Mas que o cura. magnetizador, doutora, ele tem o conhecimento de quem está fazendo o trabalho, são os assistentes? O charlatão sabe. Agora, existe magnetizador também moralizados, né? Existem moralizados. Então, esse moralizado, ele sabe que o fluido dele atua e cura. Agora, aqueles que não são moralizados, ele sabe que ali existe alguém altamente sensível, mediunidade de cura, ele sabe disso. Mas ele quer a fama, ele não quer dividir fama.
Eu entendi. Um espírito que ele é oportunista É para isso mesmo. criar a fama dele. Entendi. Ele tem um certo conhecimento, né, de como usar os fluidos, como usar os assistentes. Não é conhecimento que ele tem, porque no caso desse senhor que você está falando aí, o que é que acontece, né? Ele fazia gesto e as pessoas que estavam ali se empenhavam na fé, é diferente. Era através dessas pessoas que aquelas que não tinham nada a ver com essa imoralidade se curavam. Ele era um influenciador, né? Ele levava todo mundo Ele ali era um influenciador e através disso, ele utilizava o magnetismo dos assistentes. dos assistentes. Entendi. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Obrigado também. A próxima pergunta, Adelaide, é a sua. Não vai dar tempo de responder todas, não, mas vai a primeira, por favor. Boa noite a todos. Doutora, quando o médico sente cheiro de cigarro em um ambiente, sendo que não há ninguém fumando, isso pode ser a força de atração negativa do médium que atraiu entidades inferiores? Olha, as pessoas que moram em bloco de apartamento, elas vão sentir cigarro, bebida, mas isso faz parte da atmosfera fluídica desse edifício. E a atmosfera fluídica, o que é que acontece? Ela pode ser produzida por encarnados ou desencarnados. Então, eu digo sempre aos que moram em apartamento, olha, a sua saúde nunca vai ser de 100%. Por quê? Se eu tenho um 10º andar e tenho ali 20 obsediados, o campo magnético daquele edifício é complicadíssimo. Você vê vultos dentro de casa. Aqueles vultos não têm nada a ver com você. Aquele vulto faz parte do campo magnético daquele edifício. Das pessoas tem grupo de viciado em droga, aumenta o risco de suicídios. Vai acontecer suicídios. Porque ali já tem entidades hipnóticas junto com aquele grupo de viciado. Quando você mora numa casa, a assistência é sua. Quem faz é você. O espaço é seu. Tá entendendo? É muito diferente de apartamento. Doutora, mas para quem mora no sobrado, que tem 4 apartamentos, é a mesma coisa que mora num prédio? É a mesma coisa. Eu digo sempre, 4 apartamentos. É como se você morasse com essas pessoas. O campo vibratório é um só. Aí tem dias que não dorme, tem insônia, tem dia que tem perturbação, tem dia que amanhece cheio de dor. Então, é o quadro que eu encontro de pessoas que moram em residência e têm uma saúde. Eu tiro aqui pelas crianças, viu? As crianças de apartamento aqui, tudo são doentes. As crianças que moram em residência dificilmente ficam doentes. Posso fazer a outra? Doutora, faltam 2 minutos. Pode fazer mais uma? Pode sim. Então, faça a segunda, por favor. Doutora, a força de atração positiva depende de nossa boa condição moral e das nossas boas atitudes em relação ao próximo. Quando fazemos o bem e somos perseguidos, isso é para testar a nossa perseverança no bem? Você me fez uma pergunta. Quando a gente faz o bem, nós somos perseguidos. Depende de quem você vai fazer o bem. E nem todos estão preparados para o bem que você quer fazer. Está entendendo? Mas vocês vão muito pela emoção e se esquece da razão. Entendeu? Então, o que é que acontece? Vocês aprenderam isso muitas vezes em palestra, muitas vezes em literatura. Mas, pessoal, vamos ser justos. Se aquela pessoa você está vendo que ela vai me enganar, ela merece ajuda? Merece. Ela nunca vai aprender, tá entendendo? A sair da dificuldade com honestidade. Porque sempre você vai encobrir aquela pessoa de proteção. Isso está errado.
Isso está errado. Eu me lembrei de Dona Edna, que fez uma pergunta para mim, que é trabalhadora do Patrícia. Essa doutora, uma pessoa vem pedir dinheiro emprestado a mim e eu empresto e ela não pago. Eu devo emprestar de novo? Se você tem um banco, é minha filha. E se você tiver, o Maria Cláudia quer também, porque você dá o dinheiro e a pessoa não paga e você fica limitando essa pessoa. Isso não é educar o ser humano, pessoal. Isso é você incentivar ainda mais a desonestidade daquela pessoa. Então, quando vocês for ajudar alguém, observe se tem merecimento ou não, porque se não tiver, você pode ter certeza, se não fizer, está fazendo bem a você e a essa pessoa. Entendeu? A outra pergunta fica para a semana que vem, Adelaide. Nós temos Ok. as perguntas da Silvia, do Jean, da Rosângela, todas ficarão para a semana que vem, ok, gente? Tá Tá, aí certo. eu E nós vamos continuar no mesmo assunto a semana que vem. Ok. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ofertamos, Senhor, os nossos corações a serviço do bem, a serviço do amor e da compreensão. E venhamos, Senhor, a dar sem nada receber, a compreender, Senhor, a necessidade daqueles que buscam a tua luz, que buscam a tua paz. Como disseste a todos nós, senhores, todos nós somos deuses. E reine dentro de nós a paz, a harmonia e o amor. Muita paz para todos. Obrigado a todos.